Gal Crocheteira, tudo bem com vocês? O meu nome é Mariana Letícia, também conhecida como Flor, e sejam todos muito bem-vindos à minha oficina Crochê Consciente. Essa oficina, ela recebe o apoio da Lei Paulo Gustavo e também da FUNCAP de Aracaju, Sergipe. Gente, primeiramente eu queria dizer que eu estou extremamente feliz e honrada de estar podendo fazer essa oficina para vocês. Sou crocheteira há 9 anos, uma eterna aprendiz aí na arte do crochê, e poder estar ofertando isso para o YouTube, que foi uma plataforma que foi aonde eu comecei a aprender um crochê, está sendo ainda mais especial para mim. Essa oficina é uma oficina de 20 horas e tem o intuito de ensinar aquelas pessoas que ainda nem pegaram na agulha a aprender a fazer o crochê e tecer peças incríveis. No crochê, o meu foco é na área de moda, mas aqui no curso eu estarei trazendo adereços, acessórios e outros itens de início, né, antes de adentrar na moda de fato, para que aquelas pessoas que sejam realmente iniciantes, elas vão treinando, fazendo crochê e depois partam para outra parte, né, que depende um pouco mais de experiência. Essa primeira aula é para pessoas iniciantes. Nela você vai aprender como pegar na agulha e como tecer os principais pontos de crochê. E vamos conferir como ficou essa oficina. Bom, minha Gal, eu trouxe primeiramente 4 itens indispensáveis para quem está querendo iniciar no crochê. Claro que depois desses 4 itens vão ter outros que auxiliam e ajudam na confecção. Mas para iniciar mesmo a confecção em crochê, você precisa de linha. A linha existe vários e vários tipos e espessura, tá? Ela é a nossa matéria-prima para a confecção e dela a gente vai tirar todas as nossas peças. As linhas elas vão ser de diferentes estilos. Deixa eu até tirar aqui para a gente começar a entender o que é que acontece, né, nesse informativo. Mas primeiro informando que a gente vai trabalhar com linhas de espessuras diferentes, material diferente. Existe linha de algodão, existe linha de lã, existe linha de viscose, entre outras, tá? E dentre essas de algodão também existem diferentes tipos e espessuras. Tá vendo? O que é a diferença dessas três? Cada uma dessa tem uma espessura de fio diferente, ou seja, tem mais fios aqui trabalhados, né, para dar a espessura necessária. E cada um deles vai dar um caimento diferente na peça. Não existe regra porque a gente pode fazer, né, mas tem com fios específicos, mas tem alguns fios que se encaixam melhor na confecção. Como esse daqui, que é um barroco número 6, ele se encaixa melhor em confecções de casa, acessórios, bolsas, tá? Que são peças que precisam de mais firmeza, certo? Já esse fio aqui, que pode ser da Camila ou da Anne, é um fio muito, muito fino. Então, ele tem um caimento melhor para peças de roupa, certo? Ele dá movimento, balanço. E tem esse daqui, que é entre um e outro, que é o amigurumi da Círculo, que também é algodão. A gente vai trabalhar também com esse fio aqui na nossa oficina. E ele é um meio termo. Gosto muito de fazer peças também com ele, mas dá para fazer também acessórios, bolsas, né? Infinidade de coisas. E como é que a gente vai saber qual fio trabalhar e qual agulha trabalhar também na nossa peça? No caso da linha, temos aqui a especificação dela, e na especificação vem dizendo o tipo do material, né? Algodão mercerizado nesse caso, os metros que vem, certo? Isso é muito importante para a gente fazer contagem, né? Se um novelo vai dar, se outro novelo vai dar. Tem gente também que pesa a peça. E aqui são as informações super importantes que a gente tem sempre que tem em mente na hora de fazer a peça.
Esse fio pega uma agulha de 2 milímetros a 4 milímetros. O que isso quer dizer? Que com esse fio a gente pode estar usando entre essa agulha. A gente pode usar 2 milímetros, 2,5, 3, 3,5 até 4 milímetros. E em tricô, tem aqui também as especificações. Na linha também a gente tem também aqui todas essas marcações, né, de instruções, de cuidado na conservação, que é para a peça de crochê durar muitos e muitos anos, certo? E sempre a gente vai ter que ter essa noção aqui quando a gente for fazer uma peça, porque a gente pode fazer peça com qualquer linha e qualquer agulha, tendo sempre cuidado, né, em comprar a linha e a agulha que se encaixem, certo? Passando da linha, temos aqui a indispensável agulha de crochê. A agulha de crochê vai ter também vários milímetros, tá? E em vários também formatos, né? Dos mais simples até esses assim. Essa daqui é de 3,5. A agulha ela é indispensável. Você sempre vai estar, né, combinando, como eu falei aqui, a linha e a agulha para uma confecção. Sendo que você pode também fazer também com outros tipos de agulha para ter pontos mais folgados, mas esse é outro assunto. Indispensável também, gente, ter uma tesoura. Pode ser qualquer uma, tá? Contanto que corte. E uma fita métrica, que você pode não ter de início, certo? Mas depois é importante caso você queira fazer peças mais sob medida. Fora esses materiais, eu acho muito interessante depois você adquirir um kit desse. E tem os marcadores, que é muito importante também. Eu costumo também marcar com linha, não tem problema nenhum. Eu acho que em alguns vídeos aqui eu vou também gravar marcando com a linha, tá? Porque isso é um item que é para depois você ter. E eu gosto muito, gente, de iniciar pelo menos com uma. Deixa eu pegar aqui. Com uma agulha de tapeçaria. Adoro iniciar também comprando ela, pelo menos uma. Você pega uma que o fio entre de crochê, tá? Isso é muito importante. E aí você pode estar pedindo lá para a pessoa que vai lhe atender, né? Caso você tenha dúvida, ainda não saiba, um que caiba a linha de crochê. Ele é bom para fazer acabamentos, porque o acabamento é uma parte muito, muito importante no crochê, tá? Isso vai permitir que a peça não ceda os fios, não desmanche, tá? E realmente isso faz a peça durar muito. Mas eu ensino também a fazer os arremates sem agulha de tapeçaria. Agora é importante vocês entenderem qual linha e qual agulha vocês vão comprar. A minha sugestão, que é para fazer também o primeiro trabalho que a gente vai fazer, né? Seria a amigurumi, certo? E eu vou estar utilizando a agulha 3,5. Mas antes de qualquer trabalho, a gente vai agora aprender como pegar na agulha de crochê. Existem alguns tipos, mas tem dois mais conhecidos, né? O primeiro deles é posição de faca. Você pode estar pegando assim. Façam aí, testem, não importa a agulha de vocês, tentem pegar assim. Ou a segunda é a posição de lápis. Eu sugiro quem nunca pegou numa agulha tentar fazer com os dois, ou nessa posição, ou nessa, ou ficar alternando, tá? Para ver como é que vai pegar na agulha e como é que vai ser melhor para você, porque não é um padrão, né? A gente vai se adaptando com a nossa mão, como ela gosta também. Depois que a gente aprendeu como pegar na agulha, a gente vai entender o que acontece com essa outra mão. Existem vários jeitos de você segurar a linha, e esse é o menos importante, tá? O importante é que a linha ela tenha o movimento de correr aqui e se ajustar nos seus dedos. Como eu faço é o seguinte, aqui está minha mão, que eu vou pegar o meu fio, eu apenas pego a ponta do fio, né?
Deixo aqui para fora, pois eu vou trabalhar o que tá no novelo, né? O meu dedo mindinho, ele vem aqui, eu laço essa linha nele, aqui eu vou trabalhar, deixo essa daqui de fora. Pego peraí, deixa eu só mudar a linha para cá. Entrelacei aqui o meu dedo mindinho, eu pego entre esses dois, tá vendo? E seguro assim minha mão. De novo. Eu pego a minha mão, deixo o meu fio escorrer aqui, né? Esse que eu vou trabalhar do novelo, eu dou uma laçada entre meu dedo mindinho, passo entre esses dois e pego o indicador e eu costumo usar na posição de lápis, ok? Então, aqui, nesse meio, é minha intenção de trabalhar o meu fio. E aqui eu vou fazendo um ajuste com essas duas mãos. Primeiramente, para quem não tem a habilidade, vocês podem estar pegando, né, sem muito se apegar na forma de agora, pode ser de qualquer forma, tá? E vamos agora fazer o primeiro ponto do crochê, que é o nó corrediço. Esse nó, ele sempre vai nos auxiliar em cada início da nossa peça, certo? Estou aqui com meu fio. O nó corrediço, eu vou pegar a agulha, eu vou entrelaçar a agulha dentro desse fio como se eu fosse fazer um nó. Dou uma volta assim. Tá vendo? De novo. Peguei meu fio. Eu sempre entro da esquerda para a direita com a agulha. Dessa forma, certo? E com a minha agulha, eu dou um nó aqui na linha. Uma volta completa, se formando essa laçadinha aqui, tá? Vou explicar mais uma vez, porque realmente eu quero que todo mundo pegue tudo dessa primeira aula, que vai ser muito importante. Linha, a agulha na posição que eu escolhi, entro da esquerda para a direita, e aqui eu dou uma volta na própria linha, com a minha agulha. Feito esse nozinho daqui, eu vou pegar sempre a minha agulha de dentro, não de fora para dentro, de dentro para fora, que é como se fosse novamente o movimento da esquerda para a direita. Dei minha laçada, que é o nome quando a linha se laça literalmente aqui na agulha, certo? E aqui, com o meu ganchinho, tá vendo que a agulha de crochê tem esse gancho? Esse ganchinho é o que vai fazer o meu fio pegar aqui na minha agulha e entrar dentro desse ponto, ok? Entrando dentro desse ponto, eu vou puxar para cima a minha extremidade e com o fio que é o início aqui da linha do novelo, né? Eu vou puxando e aqui eu vou ajustando o meu ponto. E é muito legal esse nó corrediço porque ele sempre vai se ajustando. Eu posso estar afogando ele ou puxando para ajuste. E aqui a gente trabalha o nosso fio e a nossa peça. Olha o rabinho da minha gata aqui que já adentrou no vídeo. Feito o nó corrediço, gente, e eu espero que eu tenha explicado bem certinho, a gente vai entender outro passo importante antes da gente, de fato, começar a iniciar a peça, que é a composição do crochê em pontos. Calma, que isso daqui pode estar parecendo coisa de bicho de sete cabeças, mas nada mais é do que os 5 pontos fundamentais do crochê. Por que eu chamo de 5 pontos fundamentais do crochê?
Porque o crochê nada mais é do que uma combinação de pontos, né? E desses 5 daqui que eu vou ensinar, vocês vão poder fazer inúmeros e inúmeros mesmos, infinitos formatos de pontos diferentes. E vamos iniciar pela correntinha, que é esse símbolozinho aqui que eu tentei fazer. Depois da correntinha temos o ponto baixíssimo, o ponto baixo, o ponto meio alto, o meio ponto alto, melhor dizendo, o ponto alto e o ponto alto duplo. E aqui vocês já vão também se familiarizando com esses símbolos, que também vai ajudar a quem está aí interessado em aprender a fazer receita, tá? Eu vou explicar cada um deles. Vamos aqui voltar para o nosso trabalho, né? Aqui temos a linha, né, que a gente não quer mais, a gente acabou fazendo o nó corrediço. A gente agora vai aprender a fazer a correntinha. Para que serve a correntinha, gente? A correntinha ela é essencial para cada início do nosso trabalho. É na correntinha que a gente vai definir o tamanho da nossa peça, a altura, a largura, né? O qual comprimento você está querendo aí iniciar. E sempre depois da correntinha que a gente vai iniciar os nossos pontos. Então eu estou aqui com o meu fio, né, já entrelaçado na agulha. Eu vou só folgar aqui um pouquinho. Como é que a gente vai fazer a correntinha? A correntinha nada mais é do que o movimento da agulha de dentro para fora ou da esquerda para a direita e inserir dentro do ponto. Essa é a correntinha. Para iniciar, eu gostaria que vocês começassem a fazer aí um cordão de correntinhas, pode ser de 50 correntinhas, tá? De 30 a 50 correntinhas. Dessa mesma forma, vocês veem que aqui dentro da linha, você já pode começar a fazer testes com sua mão aqui, para entender que o fio cede, que o fio volta. Se você estiver fazendo dessa forma daqui, né? Você ir também entendendo como você faz aqui com a mão, como o fio pode voltar, tá? Se você estiver primeiro pegando só assim, sempre prestar atenção de segurar aqui, tá? Depende muito como você vai iniciar agora o seu processo. Mas, deixa eu só fazer aqui novamente meu nó corrediço. Vocês vão treinando, fazendo as correntinhas, colocando apenas de dentro para fora, pegando com o gancho aqui da agulha e inserindo dentro do ponto. É bem importante que as correntinhas não sejam tão justas, né, desse ponto aqui, porque senão o ponto vai sumir. E também, elas também não podem ser tão folgadas, porque não fica tão interessante para depois a gente fazer o ponto dentro, né? Pois vai ficar muito espaçado. Aí sempre lembrar de ir ajustando ela, certo? E devagarzinho ir fazendo, sem pressa, apenas entendendo como é que a agulha e a linha estão trabalhando juntas nesse processo, ok? Faça um cordão de umas 30 a 50 correntes, para vocês entenderem como é que está ficando. Geralmente, quando eu ensino alunas, elas vão já entendendo nas correntinhas 20 como está ficando, né? Cada uma, como ela vai pegando mais na agulha, como ela está folgando mais, como ela está estreitando mais, e daqui a pouco elas vão ficando uniforme, que é o que a gente quer, né? Para uma boa confecção de crochê. De dentro para fora, puxa. De dentro para fora, puxa. E assim a gente vai fazendo um cordão.
Se você quiser ver a correntinha em um gráfico, ela sempre vai estar representada, bem mais bonita do que isso, mas dessa forma, ok? Por que eu coloquei as correntinhas aqui, na forma horizontal e na vertical? Porque foi importante também verificar a altura dos pontos. Você vê aqui que para cada um desses daqui é uma correntinha, né? Então, esse próximo ponto que a gente vai estudar agora é o ponto baixíssimo. Para compor o ponto baixíssimo, o que é que a gente faz? Nada mais é do que pegar aqui dentro do próximo ponto, com a agulha, venho com o meu fio, né? Dou essa laçadinha aqui no fio sempre, para pegar aqui a linha que eu estou trabalhando, e passo por dentro da correntinha e passo por dentro do outro fio aqui. Para que é feito esse ponto baixíssimo? Ele é muito feito para acabamentos. Você faz um círculo e você pode unir uma ponta a outra com ponto baixíssimo, sem dar altura nenhuma no ponto. Ou às vezes você quer trabalhar um ponto que está só aqui e você tem que percorrer esses pontos com um ponto baixíssimo, ok? Então, sempre que for o ponto baixíssimo, a gente não dá altura, certo? Não pula nenhuma das correntinhas, melhor dizendo. Vem apenas no próximo ponto e lacei, puxei um e puxei o outro. Esse é o ponto baixíssimo. E o próximo ponto, como eu havia falado, será o ponto baixo. O ponto baixo, ele já precisa de uma altura aqui para ser ponto, certo? E como é que a gente vai dar essa altura? Com uma correntinha. Damos uma correntinha que se configura com um ponto baixo e na próxima corrente de base, vamos, sem dar laçada nem nada na agulha, inserimos na correntinha. Agora sim, laçamos aqui atrás o fio para puxar. Vem para cá para cima. E em vez de já passar aqui como ponto baixíssimo, a gente vai laçar o fio e puxamos os dois de vez. Certo? Eu vou fazer mais uma vez. A gente vem aqui no próximo fio, no próxima correntinha. Sem dar laçada, a gente insere aqui a agulha na corrente. O fio aqui, a gente laça e puxa. Ficamos com dois fios aqui entrelaçados na agulha. A gente laça novamente aqui. E puxamos os dois de vez. Ponto baixo. Eu quero que vocês vão testando fazer um ponto baixo em toda a amostra. Sempre dessa forma. Fazendo bem devagar, que é para vocês conseguirem meio que visualizar o que é a agulha que está fazendo com a linha. Vai sempre no próximo, na corrente. Você vê que a corrente que você fez, o ponto ele fica já, né? Aqui. Aí no próximo, inserimos, puxamos o fio atrás, ficamos com duas laçadas, laçamos aqui novamente e puxamos as duas laçadinhas que ficou de vez. Assim é o ponto baixo. Eu quero que vocês treinem esse ponto baixo até o final da amostra que vocês fizeram. E depois a gente vai fazer o próximo ponto fundamental do crochê. Chegando aqui no final da nossa amostra, com um ponto baixo ainda, a gente nunca pode esquecer de fazer esse último ponto aqui, tá? Nunca.
E eu já vou começar ensinando como é que a gente vai fazer uma peça reta. Esse último ponto aqui, que é a última corrente de base, a gente finaliza normalmente com um ponto baixo. Certo? O próximo ponto que eu vou ensinar é o meio ponto alto. Para o meio ponto alto, a gente precisa de duas correntes aqui de altura para formá-lo, certo? A gente vira o nosso trabalho e agora a gente faz duas correntes, que é a do meio ponto alto. E como é que é composto o meio ponto alto? Para o meio ponto alto, a gente necessariamente precisa dar uma laçada antes de iniciar o trabalho, certo? Ele é um ponto que ele é mais alto do que o ponto baixo, e ele consegue ser um ponto fechado. Então é muito importante a gente aprender ele para não ficar só presa nem ao ponto baixo, nem ao ponto alto, certo? Com a laçada na agulha, ficamos com duas laçadas aqui, né? Essa primeira, que já está presa, e a que a gente acabou de fazer. Com a agulha laçada, a gente vem no próximo ponto, de base, inserimos aqui a agulha no ponto todo, tá, gente? Com a agulha inserida, a gente pega aqui, né, o fio, puxamos. Agora a gente ficou com 3 laçadas na agulha. Com essas 3 laçadas, a gente vai laçar o fio da forma que a gente já sabe e puxar aqui esse fio entre as 3 de vez. E ajustamos o ponto. Certo? Vamos fazer de novo. Laçamos aqui a agulha sempre, gente, sempre de baixo para cima, ok? Ou da esquerda para a direita. A gente vem no próximo ponto de base e já verificando, né? Sempre aqui vocês analisar, principalmente os iniciantes mesmo, que sempre quando a gente coloca os pontos aqui, ele fica aparecendo de cima, tá? É muito bom observar, porque às vezes a gente coloca 2 na mesma base, né, iniciando, e os próximos eles ficam sem nada, sempre ficam sem nada. E se a gente colocar outro ponto aqui dentro, vai aparecer 2 nervurinhas aqui, já para identificar que a gente fez 2 no mesmo ponto, ok? Então, voltando aqui, a gente vai para o próximo ponto de base, laçamos aqui de dentro para fora, temos agora 2 laçadas aqui, entramos com o fio aqui no próximo ponto, pego esse fio aqui com a minha agulha, subo, fico com 3 laçadas. Laço aqui novamente meu fio e puxo ele nos 3. E ajusto o ponto. Novamente, laço, tô com 2, venho no próximo ponto de base, insiro a minha agulha, pego o meu fio aqui, puxo, fico com 3 laçadas, laço novamente a minha agulha e tiro os 3. Tirei 2, tirei 1. Ajusto o meu fio. Ok? Vamos fazendo isso até o final. É muito importante a gente fazer, que é para ir aprendendo, ok? E quanto mais a gente faz, mais essa mão fica acostumada a te entregar o fio e você também vai entendendo como você quer segurar a agulha. Se você quer agora segurar assim, e vai ser mais fácil.
O que eu gosto de fazer também, outra dica, tá vendo esse dedinho aqui? Sempre explico para minhas alunas que ele vai segurando aqui essa peça. E aqui, quando eu já posso, né, segurar ele, que vocês podem fazer esse teste só depois, mas vai dando uma segurada com as duas mãos daqui e a peça ela vai se esticando para você poder ter a atenção necessária no seu dedo. Eu sempre vou segurando a peça. E sempre acho importante também dar essas dicas, porque quando eu iniciei, eu queria muito saber. E é muito bom aprender já sabendo. Então a gente vai fazendo aqui até o final. Vão fazendo aí. Eu vou seguir aqui fazendo porque a amostra que eu fiz foi pequena. Mas aí vocês vão na paciência, entendendo tudo e treinando. E esse exercício vai ser realmente muito importante para quem nunca pegou numa agulha, porque daqui a gente vai fazer muitas coisas bonitas. Estou chegando aqui já na parte onde eu botei meu ponto baixíssimo, aí ele já não fica mais tão aberto quanto os outros da correntinha, mas a gente trabalha nele mesmo assim. Aqui é um, aqui é outro. E aqui, gente, vamos lá. Novamente, chegamos aqui no final do trabalho, tá? A gente nunca pode esquecer de fazer essa última parte daqui. Tá vendo como o trabalho ele já que tá querendo entortar? Ele tá assim. Ele não tá reto, ele tá assim. É porque tá faltando fazer esse último ponto. Vocês sempre vão ter que observar esse último ponto aqui, caso vocês queiram fazer uma peça sem diminuição, ok? E ela sempre tá retinha assim. Vocês vão olhar aqui pro último. Aqui são correntes. Geralmente, costuma se colocar nessa última corrente aqui de base, que é para o trabalho ficar reto, tá? E você pode fechar. E eu gosto bastante também de fazer da seguinte forma. Laço aqui minha agulha, pego dentro do ponto e faço o meu último. Aqui deu uma folgadinha porque está se desmanchando. Eu acho que é a corrente que eu fiz folgada. Mas isso vai permitir que o trabalho fique reto. Feito toda a amostra, em meus pontos altos, a gente vai aprender agora a fazer o ponto alto mesmo. Voltaremos aqui para o desenho. Para fazer esse ponto alto, você precisa de 3 correntes de altura. Em alguns trabalhos eu faço 2, e eu acho que eu vou passar aqui também fazendo 2 em alguns vídeos da oficina, mas é de 2 a 3. Depende muito do que você vai querer fazer na peça, tá? Para dar a altura suficiente. Mas eu vou ensinar agora com 3. Feito aqui o último meio ponto alto, a gente vai virar a nossa peça novamente e vamos iniciar agora fazendo 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui é a altura do meu ponto alto. O ponto alto, eu gosto muito de trabalhar com ele. Ele é um ponto que deixa a peça um pouco mais folgada, no sentido de espaçados, né, entre um ponto e outro. Eu vou mostrar como é que vai ficar e vocês vão perceber também na casa de vocês. Mas é um ponto que dá uma altura boa para a peça. Então, ele cresce a peça rápido, né? É um dos pontos que eu mais utilizo, que eu mais gosto de fazer de verdade, né? Porque me ajuda bastante a construir peças grandes. Então, com as 3 correntes, a gente vai novamente laçar a agulha, ok? Para começar a fazer o ponto alto, é obrigatório laçar a agulha.
Vamos vir no próximo ponto aqui de base e vamos inserir a nossa agulha. Inserida a nossa agulha, vamos puxar aqui o fio. Até então, a mesma coisa que a gente fez com o meio ponto alto, né? A diferença está agora. Vamos laçar aqui a nossa agulha. Vê que a gente tem aqui 3 laçadas, né? A gente não vai tirar as 3. A gente vai laçar e tirar apenas 2. Ok? Ficando com 2 laçadas. Laço novamente aqui a minha agulha e tiro essas 2 de vez. E assim a gente fez o primeiro ponto alto. Você vê que ele já dá um espaçamento já que aqui não havia dado, né? Pronto. Laçamos novamente a agulha, vamos para o próximo ponto alto. Próximo ponto de base, inserimos a agulha, laçamos aqui atrás, né? Pegando o fio, puxamos, ficamos com 3. Eu laço aqui minha agulha, e é importante quando a gente laça e puxa, a gente já dá a altura aqui do ponto, ok? Laço novamente aqui a minha agulha, tiro apenas 2 laçadas, fico com 2. Laço novamente o meu fio e tiro 2 laçadas. E o trabalho vai ficando dessa forma, gente. E a gente vai seguindo aqui, laçando, indo aqui para o próximo. Insiro, puxo, dou minha altura do fio necessária, fico com 3. Laço, tiro 2. Laço, tiro mais 2. Fácil, né? Vamos trabalhando toda a nossa amostra dessa mesma forma, até o final dela. Chegando lá no final, a gente vai para o próximo ponto que inicialmente eu vou mostrar, que é o ponto alto duplo. Vão trabalhando, sempre testando, né? Fazer a laçada, quando entrar nesse ponto próximo, puxa sempre, dá uma puxada. Não muito, né? Mas você puxa até onde você vê que a agulha ela vai com facilidade. Uma puxadinha, ela já ajeita o ponto. Você laça de novo, tira 2. Laça de novo, tira 2. E a gente vai assim até o final. Chegando lá no último ponto, eu volto com vocês, que é para fechar. Eu acho que eu já vou até aqui mais rapidinho, para não ter que parar o vídeo. E vocês vão aí fazendo. Pronto. Chegando aqui no final, a peça tá ficando assim. A gente tá aqui nas correntinhas que a gente iniciou. Eu laço aqui minha agulha, nunca posso deixar, né, de fazer esse ponto. Sempre observe se ele vai estar assim, se tiver assim é porque tá faltando sempre o último. No último, novamente, a gente pode pegar na última corrente aqui, inserir nela e fazer o ponto. E ele fica reto. Ou podemos laçar e dentro aqui desse ponto fazer o ponto alto. Feito esse último ponto, a gente vai virar o nosso trabalho e vamos para o último, que vamos aprender, que é o ponto alto duplo, ok? Que é por esse símbolo aqui composto. Ele precisa de 4 correntinhas de altura, para dar a altura necessária, né? Então, a gente começa fazendo 4 correntes. Você vê que ele já é maior do que o ponto alto, tá? E para fazer esse ponto, a gente precisa laçar 2 vezes a agulha antes de iniciar, tá?
Já começamos com 3 laçadas. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos aqui no próximo ponto alto de base, inserimos a agulha, puxamos, ficamos com 4 laçadas. E a gente vai tirando de 2 em 2, sempre laçando, tirando 2, ficamos com 3. Laça, tira 2, ficamos com 2, laça, tira os 2. E aqui é o ponto alto duplo. Novamente, laço 2 vezes aqui na agulha em vez de uma, por isso que é ponto alto duplo. Venho no próximo ponto alto de base, insiro a minha agulha, puxo, ficando com 4, dou minha laçada, tiro 2, dou minha laçada, tiro mais 2, ficando com 2, dou minha laçada e tiro os 2 restantes. E a gente vai seguir a nossa amostra, finalizando esse aprendizado aí do último ponto de base. E eu sugiro vocês fazerem, né, até o final, que aí vocês vão realmente entendendo cada ponto, o que vai ser muito importante para a próxima fase da nossa aula aqui, que a gente vai começar a construir uma peça. Vou fazer até o final e no final eu volto para a gente finalizar aqui juntos, tá? Chegando aqui nas correntinhas, né, que é considerado o último ponto alto. 1, 2, 3. A gente laça e fazemos ou nessa terceira correntinha aqui de base, o nosso ponto, ou da outra forma, né? O que vocês acharem aí que vai ficar melhor para vocês, que é dentro do ponto aqui. Aqui. Entra aqui dentro e fazemos a último ponto aqui de base. E o trabalho ficou assim, gente, a nossa amostrinha, né? Finalizado, a nossa amostrinha tá assim, com todos os pontos já feitos, certo? Ficou bem bonitinho. E aí dá para ver realmente, né, cada um dos pontos, o ponto baixo, o meio ponto, um ponto alto e o ponto alto duplo, tá? Uma amostra, gente, ela é super importante para você tecer sua peça de crochê. Por quê? É na amostra que você vai entender como está a sua tensão de pontos, certo? E qual é o tamanho que você vai seguir para você saber se você vai seguir a mesma quantidade de pontos da pessoa que está te ensinando. Um exemplo aqui, eu fiz essa minha amostra aqui, né, com 17 pontos, que ficou com 12 centímetros de largura e de altura 5 centímetros. Então, possa ser que quem esteja fazendo, né, esteja fazendo um pouco maior, um pouco menor, isso vai depender muito da tensão de cada crocheteire. Gente, desfiz aqui a minha amostra para mostrar para vocês agora outras dicas do crochê, né? Bom, vocês estão com a amostra de vocês, tá? E vocês agora querem finalizar essa amostra. Como é que a gente finaliza o crochê, né? Está aqui com o trabalho feito, né? Para eu finalizar aqui, ou para eu trocar de cor ou alguma coisa assim, eu vou fazer uma corrente. E só após feito a corrente de finalização, eu posso cortar o meu fio. Corto o meu fio, passei por dentro da agulha, né? E posso puxar assim para depois eu poder arrematar novamente. Deixa eu tirar aqui. Se eu não fizer assim, a peça vai se desmanchar toda. Tô aqui com a minha linha. Já cortei ali, né?
faço uma corrente para finalizar o trabalho. E com esse fio que já está aqui dentro da agulha, apenas puxo e aperto. E assim a gente finaliza um trabalho de crochê. Após cortar o fio, a gente arremata. Primeiro eu vou ensinar vocês a arrematar com a própria agulha que vocês estão tecendo. O que é o arremate, gente? O arremate nada mais é do que o que salva a nossa querida peça, né, de um desmanche rápido. As peças de crochê, elas são super, super, super duráveis, tá? E isso apenas depende de um arremate incrível. Eu gosto muito de arrematar com agulha de tapeçaria, porque para mim ela é fundamental, me adianta muito, tá? Mas nem sempre eu tô com ela disponível e eu tenho que arrematar com a minha querida agulha. Então, como é que eu faço? O trabalho, eu costumo dizer que ele tem a frente e o verso. E o verso é onde tem mais nervuras. Você vê que é diferente, vocês podem estar pegando aí o de vocês e estar verificando, né, para entender como é que funciona aqui o trabalho. Mas tem duas partes diferentes. Eu viro a parte do verso. Pego a agulha, geralmente eu pego uma menor, só que às vezes ela é tão menorzinha que não pega no fio. Mas eu tô com essa aqui perto, deixa eu ver se ela pega. Pego uma menor e vou puxando o fio aqui para trás do trabalho. Eu puxo aqui para trás, venho aqui nessas correntes aqui atrás do trabalho, tá vendo? Pego o meu fio, passo, dou uma laçada, puxo igual a gente finalizou ali e vou escondendo esse fio aqui, gente. Da melhor forma, de baixo para frente. Vou para um lado, vou para o outro. O meu intuito no arremate é fazer com que a linha ela se perca do ponto de origem. Foi assim a forma que eu aprendi, que mais entrou aqui na minha cabeça, né? Na hora de fazer um arremate. Eu tenho que esticar ela para todos os lados no final. E ela não tem a capacidade de andar para lugar nenhum. Já está acontecendo isso aqui com ela, mas ainda eu vou mais além. Botei para frente, agora eu vou para trás do trabalho. Volto a linha para aqui para trás. E aí vou fazendo o meu arremate. Eu sempre dou alguns nós quando eu estou fazendo, de forma que não apareça também, né, na frente. Vou dando meus nozinhos assim, porque ela ainda se perde mais ainda no que ela precisa. E muitas das vezes eu não corro só para um lado, tá, gente? Eu vou para um lado e volto para o ponto de origem dela, porque aí é que eu vejo ela realmente se perder. Pronto, ela já não vai para lugar mais nenhum aqui, nem que ela queira. Tá vendo a frente do trabalho? Ficou perfeita? E a agulha, a linha tá aqui atrás. Venho aqui bem rente mesmo aqui, a linha aqui do trabalho e corto. Foi. Esse foi um remate com a agulha. Vocês podem sim estar fazendo com a mesma do trabalho, mas eu realmente acho mais trabalhoso, tá? A outra forma do arremate é com agulha de tapeçaria. Deixa eu pegar um aqui que caiba. E com agulha de tapeçaria eu acho muito mais simples. Eu só insiro aqui dentro da agulha. Puxo. Você pode opcionalmente dar um nozinho ou não. Quando ela tá muito grande eu nem dou nó. E aqui com a agulha eu me permito passar mais fios aqui. Melhor aqui os fios. Para mim é muito mais rápido, entendeu? Aí eu venho pra cá e vou fazendo a mesma coisa que eu ensinei ali com a agulha. Vou percorrendo aqui dentre o fio.
Tô passando só nessa porque é a única que eu tenho, né? Mas vocês, na amostra de vocês, vocês podem estar passando no fio inteiro lá, se vocês quiserem. Pro arremate, né? Realmente não tem limites. Dá um nozinho aqui. E aí a gente vai fazendo, gente, até a linha realmente se perder, como eu expliquei, tá? E depois, quando o fio, né, se perder e não ir mais para lugar nenhum, a gente viu que fez um bom arremate e já pode cortar o fio, ok? Geralmente eu deixo um pouquinho só de fio, que é para não se desfazendo com o tempo, né, com as lavagens, com as coisas. E aí a pessoa sempre bota pro lado de dentro da peça e não dá para ver. Por hoje é só, gente. Na próxima aula a gente vai começar a fazer de fato uma peça. E eu vou tentar trazer uma onde eu já trabalhe mais um pouco com vocês esses 5 pontos que a gente aprendeu nessa aula, tá? E nas próximas aulas também eu trago algumas outras dicas para vocês tecerem um melhor crochê. Então, eu encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!